acima do mínimo permitido em lei, que hoje é 15%, significando, portanto, que Botucatu está aplicando muito mais do que o mínimo preconizado em saúde aqui no nosso município. Aqui, então, uma série histórica que a gente costuma fazer. Aqui nós puxamos desde 2009, que é um costume a gente puxar desde os últimos 5 anos. Nós vemos aqui que existe uma crescente de 2009 até 2013, obviamente excetuando-se... Bom dia, vereadora Rose. Excetuando-se, obviamente, o ano de 2011, que todos os senhores sabem, em 2011 nós tivemos um investimento de 5 milhões de reais com um recurso específico da Sabesp, o qual nós aplicamos nas construções de algumas unidades básicas de saúde. Mas, se formos considerar uma linha imaginária, percebemos que de 2009 a 2013, a todo ano existe um investimento de pelo menos em média, 1 e pouquinho por cento aplicado a maior na saúde, o que significa que a administração municipal tem se preocupado em aumentar os investimentos na saúde, mesmo porque a gente tinha uma situação bastante complexa com relação ao investimento na saúde no município de Botucatu, o que tem se recuperado nos últimos 4, 5 anos. Aqui só algumas receitas de impostos e transferências constitucionais legais. Terceiro quadrimestre, então, total de impostos, R$ 16.349.009,09, sendo de IPTU, R$ 4.219.509,41, de imposto de renda retido na fonte, R$ 1.864.701,43, de imposto intervivos, R$ 1.907.480,70, e o imposto de serviços de qualquer natureza, R$ 8.357.317,95. Outras receitas, multas e juros, no terceiro quadrimestre, R$ 2.277.853,23, e aqui as transferências da União, que eu vou falar só as cotas, o total são R$ 13.604.565,43, sendo a cota parte do FPM, R$ 12.995.814,24, e a cota parte do ITR, R$ 608.751,19. As transferências do Estado totalizaram R$ 32.530.828,73, sendo ICMS R$ 29.848.648,04, IPVA R$ 2.460.528,87, IPI R$ 221.651,82 e outras transferências R$ 141.714,36, totalizando no terceiro quadrimestre R$ 64.903.971,24, o que fecha 2013 com R$ 194.779.662,92. Aqui é aquele quadrinho que a gente também costuma colocar para vocês, para fazer um fluxograma de onde vem cada recurso, do que vem da União, o que vem do Estado, o que vem do município. É mais uma forma ilustrativa para a gente entender como que se forma o orçamento da saúde aqui no município de Botucatu e em todos os outros municípios. Então, é mais para apreciação de vocês mesmo. E agora a gente entra nas receitas e despesas. Terceiro quadrimestre, receitas de impostos, conforme Lei Complementar 141 em reais, R$ 64.903.971,24, sendo de despesas da saúde no terceiro quadrimestre, R$ 22.290.884,55 e recursos próprios, R$ 13.732.409,06, tendo as transferências do SUS um montante de R$ 8.558.475,49. Aqui eu gostaria de fazer apenas uma observação, que é uma situação que nos preocupa muito, e os senhores vereadores com certeza já observaram e têm observado isso nas nossas prestações. As transferências do SUS, elas são,
infinitamente uma parte menor dos orçamentos dos municípios, não só de Botucatu, mas de todos os outros municípios. Então, essa é uma briga que vem sendo feita por instituições, por a sociedade civil organizada, na tentativa de aumentar e ampliar as transferências do SUS e até, de certa forma, ampliar. Nós temos a luta Saúde mais 10, que corresponderia aí a um investimento de pelo menos 10% do PIB na saúde, que hoje é em torno de 4%. Então, existe uma luta muito grande, porque a gente sabe que hoje o que o SUS nos paga para manter a saúde nos municípios, ele não paga praticamente 1/3 ou menos de 1/3 do que hoje os municípios têm necessidade de investir na saúde. Então, acho que aqui vale só esse comentário, porque é uma situação extremamente dificultosa. Para os senhores terem noção, são 58.305.622,62 de despesa de saúde em 2013, sendo desses 58, apenas 14.860.576,06 de transferências do SUS. Ou seja, o município despendeu praticamente 3 vezes mais do que hoje nós temos de transferência no SUS, o que realmente dificulta e estrangula muito os orçamentos municipais e, não diferentemente, estrangula o orçamento municipal de Botucatu. Então, gostaria apenas de deixar esse comentário para vocês, até por uma questão de reflexão. Vereadora Rose? Esse recurso do SUS, bom dia, primeiramente, a todos. Como que procede? A União repassa para o Estado repassa para o município, e qual é o custeio, para que finalidade esse recurso do SUS? É diferente dos demais e também contabiliza nos 15% da saúde? Primeiro, com relação aos 15%, não contabilizam, porque os 15% da saúde são específicos de recursos próprios, tá? Então, essas transferências do SUS, elas não entram na contabilidade dos 15%. Segundo, a gente vai discriminar depois certinho o que corresponde esses 14 milhões, mas, assim, o que acontece, esses 14 milhões que estão aqui, eles são tanto das transferências da União quanto das transferências do Estado. Depois a gente vai, no decorrer da apresentação, eu vou mostrar exatamente o que é. Vereador Isaías, bom dia. A gente depois vai discriminar certinho o que é especificamente cada um desses recursos investidos nos 14 milhões, tá, mas ele contempla tanto União quanto Estado e ele não entra na contabilidade dos 15%. Tá, e o repasse, ele passa da União direto para o município, ou tem que fazer o caminho, passa pelo Estado, vem para o município, ou os dois? Aqui tem os dois, tá, na realidade. E aqui, inclusive, tem convênios, tem fundo a fundo, tem alguma... tá tudo, aqui está a contabilidade total de transferências do SUS. Então, aqui, as despesas com saúde, primeiro, um panorama inicial falando do que é encargos e outras despesas e investimentos. Então, no terceiro quadrimestre, nós tivemos de pessoal mais encargos 4.936.016,44. Outras despesas correntes, 16.418.301,88. Lembrando que depois, no decorrer da apresentação, a gente vai especificar o que é cada um, tá? Despesas de capital, 936.566,23, sendo totalmente feito em investimentos, totalizando no terceiro quadrimestre, 22.290.884,55, fechando, então, o ano de 2013 com 58.305.622,62. Gostaria de dar um muito bom dia ao vereador Carlos Trio, que acaba de entrar nessa casa. Aí, aqui, a gente vai especificar as receitas do SUS, que são específicas fundo a fundo. Tá? Então, no terceiro quadrimestre, o PAB, que é o piso de atenção básica, que é um recurso investido principalmente em unidades básicas de saúde e atenção básica no município, R$ 1.153.782,31. O Programa de Saúde da Família, que é a Estratégia de Saúde da Família que nós temos no município, recebemos R$ 358.420.
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que é o PACS, que também nós recebemos, porque nós temos os agentes comunitários de saúde no município, 289.750. Vigilância em saúde, então, todas as vigilâncias a gente recebe um recurso também que vem fundo a fundo, 155.517,67. Assistência farmacêutica, 132.520,48. Média e alta complexidade, 1.257.177. Saúde bucal, 89.200. O CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, que hoje está localizado lá na unidade de saúde do SESC1, na frente do SENAC, que é um centro que faz atendimento especializado odontológico, recebemos 26.400. O CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, nós recebemos 120 mil. Aqui é bem carimbado, porque vem 30 mil por mês, então a cada quadrimestre vem 120 mil, então por isso que esse número é bem redondinho. Com relação ao Programa Farmácia Popular do Brasil, também, da mesma forma que o CEREST, ele vem um recurso que é bem carimbadinho, certinho, que é 30 mil por quadrimestre. Gestão do SUS veio 0. E o custeio do SAMU, 589, 143,75. Totalizando, no terceiro quadrimestre, 4.201.911,21. E dando um total de 12.260.108,11 em 2013. Aqui nós temos outras receitas da saúde, que aqui tem emendas parlamentares, aqui tem custeios de programa, tem superávit, aqui tem alguns outros recursos que também são inclusos nas receitas da saúde. Então, receita fundo a fundo federal total dos 12.260.108,11 que nós acabamos de falar no slide anterior, e mais esses outros que a gente vai descrever agora, que é o Programa de Atenção Básica Estadual, que foi um programa instituído pelo governo do Estado, que eles chamaram, na realidade, de PABinho, porque nós temos o PAB federal, e o Estado agora também faz a programação de um piso de atenção básica, que é um piso de atenção básica menor, que eles popularmente estão chamando de PABinho, que é esse Programa de Atenção Básica Estadual, 195.301,50. Convênio SUS 130, 237,75. O ProSaúde, que foi um programa que a gente recebeu recurso para fazer investimentos, 52.800. O ProESF, que foi um outro programa que nós recebemos para fazer investimento em veículos. Esse recurso foi utilizado na compra de 3 veículos, 99.999,99, praticamente R$100.000, né? A UPA, que nós recebemos a primeira parcela da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, então nós recebemos um custeio de R$400.000. Convênios para aquisição de veículos do Estado, que foi 150 mil, que nós fizemos a aquisição de 2 ambulâncias. E o superávit financeiro que foi executado em 2013, que totalizou 1.572.128,71. Dando aquele total de receitas que a gente falou no começo da apresentação, de 14.860.576,06, que foi o total que foi repassado de transferências do SUS para a gente. Aqui também um gráfico só para vocês entenderem quantos por cento representa cada uma dessas fatias. A gente tem como grandes carros-chefes a média e alta complexidade e o piso de atenção básica, 31% e 24%, respectivamente. Aqui vale a pena a gente citar uma coisinha que eu acho importante, que é a assistência farmacêutica. Hoje, a assistência farmacêutica, ela consome uma fatia aí aproximada de 10%, 10% a 12% do orçamento em saúde, e nós recebemos, e ela corresponde, dentro do montante de recursos recebidos, apenas 3%. Então, é uma outra briga também que eu acho que é importante a gente tentar enfrentar, porque hoje nós sabemos que existe uma judicialização da saúde, principalmente com a área de medicamentos e insumos
que aí podem ser insumos de enfermagem, nutrição, fraldas, enfim, vários outros insumos que são solicitados para a saúde e que a saúde acaba custeando. Então, acho que aqui cabe também uma discussão ampla para que a gente possa pensar na possibilidade de aumento de custeio da assistência farmacêutica por parte do Ministério, até porque os municípios estão praticamente se enrolando, não só com a assistência farmacêutica básica, mas também com mandados judiciais e processos administrativos de medicamentos. Então, aqui, acho que vale esse tipo de comentário para vocês. Aqui o detalhamento das despesas que foram pagas no terceiro quadrimestre de 2013. Folha de pagamento e encargos, 4.936.016,44. Material de consumo, 759.522,23. Material de distribuição gratuita, 1.378.080,41. Aqui, só para os senhores entenderem, estão os mandados judiciais, tá? Principalmente os mandados judiciais de medicamentos. Serviços de terceiro pessoa física, 19.181,43. Serviço de terceiro pessoa jurídica, 1.908.832,60. Lembrando que especificaremos cada um deles no momento oportuno dessa apresentação. A Fundação Uni ficou com 9.111.397,18. Aqui cabe um comentário pelo seguinte: no segundo quadrimestre eu havia sinalizado para vocês que esse aumento de 8.400.000 do primeiro para 8.800.000 do segundo quadrimestre havia sido que a Fundação Uni, desde 2012, teve um aumento no que nós chamamos de processos internos de medicamento de praticamente 70.000 para 130.000, quase dobrou, e a Fundação Uni vinha tentando segurar essa situação até meados do primeiro semestre de 2013. Obviamente, a Fundação Uni é uma fundação que tem esse contrato de gestão com Botucatu e ela depende dos recursos de Botucatu para poder fazer as suas ações. A gente entendeu que 6 meses de déficit de aproximadamente 70.000 daria em torno de 400.000, por isso essa diferença de 8.400 para 8.800 do primeiro e do segundo. Mas isso eu já havia comentado com os senhores em momento oportuno na última prestação. E, em setembro de 2013, foi celebrado o novo contrato de gestão junto com a Fundação Uni e a Prefeitura Municipal de Botucatu. Esse contrato foi assinado agora em setembro de 2013, tendo essa validade de 4 anos, que inclusive foi de ciência de vocês, e foram repactuados vários outros serviços. Então, o contrato de gestão que está em questão, ele teve uma rediscussão de vários outros serviços. E aí, em cima dos outros serviços que foram agregados, houve um novo plano de metas, um novo plano de discussão de orçamento. Nós entendemos que era plausível e que era extremamente importante a ampliação desse custeio para o terceiro quadrimestre, com a assinatura do novo contrato. Então, por isso, deu essa diferença de 8.800 para 9.111.397,18, totalizando para a Fundação Uni, em 2013, 26.311.397,18. Então, apenas para deixar mais claro para os senhores. As subvenções sociais, no terceiro quadrimestre, 3.100.000. Vocês vão entender já por que deu essa diferença do segundo para o terceiro quadrimestre. As indenizações e restituições, no terceiro quadrimestre, nós não tivemos nada. Outras despesas correntes, 141.288,03. E investimentos, como a gente já havia citado anteriormente, 936.566,23, totalizando 22.290.884,55 no terceiro quadrimestre, fechando, então, o ano com os 58 milhões já citados previamente, conforme a tabela que os senhores têm em mão. Aqui a gente faz um detalhamento das despesas, como eu disse, das pessoas jurídica, do PJ, né, que nós costumamos falar. Então, aqui, total deu, no terceiro quadrimestre, 1.908.832,60, sendo água e esgoto, 54.025,92,
Energia elétrica, 79.256,48. Cabe aqui 2 comentários que eu acredito que tenha sido por isso, esses aumentos tanto de água quanto de energia. Nós passamos no final desse ano, outubro, novembro e dezembro, uma onda de calor muito grande, com uma seca muito grande. Então, eu acredito que essa quantidade de luz e de energia tenha sido justamente por essa situação, mas estamos de olho para ver se realmente não houve ou mau uso ou algum tipo de vazamento de água ou alguma má utilização de energia elétrica nesse período. Telefone, eu havia me comprometido com vocês que a gente tinha mais de R$400 mil utilizados em 2012 em relação à telefonia na Secretaria de Saúde. Lembrando que, em 2013, nós tivemos alguns serviços e algumas ampliações de telefone. Aqui a citar Hospital do Bairro, nós tivemos a unidade lá do Comerciários, que tem também a sua linha de telefone própria. Então, tem algumas situações que foram agregadas, e mesmo assim, a gente está com um volume de telefone que no terceiro quadrimestre deu 109.365,38, totalizando 395.850,44, que foi menos do que nós utilizamos em 2012. Reforço também aos senhores que agora, em 2014, a gente acredita que esse volume vai ser menor ainda. Nós fizemos uma programação de telefonia diferenciada para 2014, principalmente com telefonia celular. Então, a gente acredita que vai ter um impacto muito grande no valor, no custeio que nós temos hoje com telefonia nas nossas unidades de saúde. Manutenção de equipamentos, 48.532 redondo, totalizando 88.379,50 em 2013. Manutenção e conservação de veículos, 65.762,85, totalizando 212.326. Os estagiários, 23.347,23, totalizando 70.610,97. O Vale Alimentação, aqui tem essa diferença, porque no terceiro quadrimestre nós temos o 13º para o Vale também, então por isso que dá essa diferença com relação ao primeiro e ao segundo quadrimestre. Então, 742.723,20, totalizando 1.846.811,11. Contratos de prestação de serviços, 398.712,39, totalizando 856.495,94. O Centro de Diagnóstico da Mama, 58.884,43, totalizando 126.682,43. Aqui eu queria apenas fazer um comentário para os senhores. Saiu agora uma planilha dos municípios que mais realizam mamografia no estado de São Paulo. Botucatu se encontra na 7ª cidade do estado de São Paulo que mais realiza mamografias. Então, isso para a gente foi motivo de muita alegria, porque as 6 que estão acima da gente são cidades como Campinas, como São Paulo, propriamente dito, como São José do Rio Preto. Então, cidades que são maiores, bem maiores que Botucatu. Então, tem cidades muito maiores que Botucatu que estão bem atrás com relação à mamografia. Então, a gente ultrapassou 7.000 mamografias no último trimestre, de setembro praticamente de outubro a janeiro. Então, isso tem sido um motivo de muita alegria para a gente, e a gente tem a expectativa de sempre ampliar esse convênio da mamografia aqui em Botucatu, porque é uma necessidade iminente das mulheres aqui. Reformas de imóveis, 21.420, totalizando 164.410,79. A informática, 95.360,05, totalizando 389.880,05. O oxigênio, que são os nossos concentradores e os cilindros de oxigênio, 103.964,51, totalizando 171.607,82. Aluguel de imóveis, 8.954, totalizando 31.419,60. Internações compulsórias, que são as internações que os juízes
nos solicitam para fazer e a gente tem que cumprir. Então, 27.189, totalizando 66.939. Despesas de conta adiantamento, 11.885,29, totalizando 69.255,29. E os outros serviços de terceiros, 59.451,87, totalizando 271.677,86. Aqui é o detalhamento do serviço de terceira pessoa física, que a gente também havia comentado. Terceiro quadrimestre totalizou 19.181,43, sendo locação de imóveis, a gente tem alguns imóveis locados em pessoa física, 16.604,43. Serviços de ultrassom, a gente também não teve nada no terceiro quadrimestre em pessoa física, porque a gente tem o convênio, que é em pessoa jurídica. Os treinamentos, a gente fez em torno de R$ 1.800 em treinamentos no terceiro quadrimestre, totalizando 6.800 no final no ano de 2013. E alguns outros serviços de terceira pessoa física, R$ 777, o que totalizou R$ 6.297. Aqui são as nossas subvenções, então todas as subvenções sociais que nós tivemos em 2013. Terceiro quadrimestre, o contrato de gestão, que aqui no caso é a Fundação Uni, os 9.111.397,18, que eu já havia comentado. A APA, que é a Associação Protetora dos Animais, a gente inteirou o convênio, que previamente era de 84 mil, passamos 50 mil no primeiro quadrimestre e os 34 mil no terceiro quadrimestre, totalizando os 84 mil do convênio. A APAP, a gente repassou os 30 mil que faltavam para contemplar o convênio de 188.750. O CCI, a gente já havia passado todo o convênio no segundo quadrimestre, que é 52.125, que foi o total de 2013, sendo que não teve nenhum repasse no terceiro quadrimestre. O Instituto RUAC, que são as nossas internações de dependentes químicos lá em Anhumas, 31.500, que é o total que a gente repassou para o convênio, foi passado todo no segundo quadrimestre, sendo 0 no terceiro, totalizando 31.500. Aqui o Centro de Saúde Escola, a última parcela foi de 700 mil no terceiro quadrimestre, totalizando o convênio, que foi de 1.750.000 para 2013. O Hospital das Clínicas Urgência e Emergência, aqui é o PS Adulto, PS da Vila Assunção. Eu tinha, inclusive, comentado com os senhores que no segundo quadrimestre a gente não tinha passado nada, e falei, os senhores devem lembrar, que no terceiro quadrimestre ia vir toda a outra monta que faltava do convênio, que o convênio era um total de 1.520.000, no terceiro quadrimestre foi repassado 1.040.000 para o HC, para o Hospital das Clínicas, para ajudar no custeio do PS Adulto. E a FAMESP Urgência e Emergência, que aqui é o hospital do bairro, o pronto-socorro pediátrico, nós passamos no terceiro quadrimestre 1.296.000, totalizando o convênio de R$ 3.592.000 para aquela localidade, totalizando no terceiro quadrimestre 12.211.397,18, fechando 2013 com as nossas subvenções em 33.529.772,18. Aqui tem um detalhamento de investimentos. Então, daqueles 936.566,23, 451.728,82 foram de equipamentos e material permanente e 484.837,41 foram de obras e instalações, totalizando, então, em 2013, R$ 1.485.156,94. Aqui, aquele mesmo gráfico que nós fizemos daquilo que a gente recebe, nós fizemos o mesmo gráfico daquilo que a gente pagou. Então, aqui podemos ver que nós temos 45% com relação ao contrato de gestão, 21,18% com relação à folha de pagamentos e encargos, depois 12,38% de subvenções sociais, e aí os outros são em menor fatia. Lembrando que a gente está aqui falando do contrato de gestão 45,13%. Nós não podemos esquecer que dentro do contrato de gestão toda a assistência farmacêutica do município, exceto mandados judiciais, está contemplado dentro do contrato de gestão.
Então, acho que isso é importante os senhores terem ciência também. Bom, acho que é isso. A gente acredita que o ano de 2013, por ser um ano de primeiro ano de mandato, apesar de ser o mesmo prefeito, mas é um primeiro ano de mandato novo, é um ano que normalmente costuma ser bastante difícil, é um ano que nós tivemos... acredito que nós passamos até de uma forma saudável, porque nós conseguimos sanar algumas dívidas que estavam pendentes, conseguimos acertar bem a casa, conseguimos investir em algumas coisas, conseguimos ampliar alguns serviços, conseguimos adquirir alguns convênios, principalmente de exames complementares. Então, eu acredito que 2013, e aqui é uma visão minha, tá? Eu acredito que foi um ano bastante positivo, um ano que nós conseguimos concretizar algumas coisas muito importantes, e acreditamos agora que em 2014, e aí a gente, quando nós fizermos a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2014, a gente pode até, de certa forma, confirmar isso que eu estou falando, mas acreditamos que em 2014 a gente também consiga ter um ano bastante positivo, um ano de ampliações de serviços, um ano que nós possamos aí, com certeza, ter algumas reformas que são bastante esperadas. Aqui eu vou citar, por exemplo, o nosso querido Vila Jardim, a Unidade Básica de Saúde do Vila Jardim, que está programada a licitação agora para essa semana da reforma e ampliação do posto, com recurso basicamente, totalmente, quase, recurso conseguido do governo federal e do governo do Estado. Então, eu acredito que 2014 também seja um ano bastante positivo para todos nós. Eu gostaria de dizer aqui que eu conto muito com a atuação e com a presença dos vereadores. Esse ano eu já recebi alguns vereadores na Secretaria de Saúde, inclusive 2 deles estão aqui, que foi o João Elias e a Rosielo, mas tenho um contato bastante sólido com todos os vereadores e ponho a Secretaria de Saúde à total disposição de todos vocês, e gostaria muito de contar também com o trabalho de vocês, porque ajuda muito dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria aqui, então, de encerrar a minha apresentação e gostaria de abrir para eventuais questionamentos, dúvidas, sugestões, dicas, enfim, o que os vereadores acharem, e a população que está presente aqui, o que achar importante apontar para a gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Newton. Primeiramente, gostaria de parabenizar a sua explanação. Realmente foi um trabalho muito bem feito. Parabéns, gostaria de deixar registrado isso. Muitos dados, detalhado, muito claro. Parabéns mesmo para você, para a sua equipe, porque levem esse comunicado meu para a equipe, porque realmente está sendo feito um grande trabalho na saúde. Eu estava até brincando aqui com o Tutão, né? O Tutão me falou, tem pouca gente hoje, porque eu acho que a saúde não está indo bem, né? Porque se não tivesse ido bem, a população vinha. É que, infelizmente, a nossa população não tem esse costume, é meio cultural isso, e, se Deus quiser, um dia vai mudar isso, que a população vai começar a acompanhar mais de perto, né? Para ver. Mas, enfim, a gente representa muito da população com a nossa votação. Mas eu tenho algumas dúvidas, Cláudio, com relação deixa eu aqui no slide 8, quando fala aqui da saúde bucal, eu acompanho alguns casos aqui de algumas pessoas na cidade que precisam de tratamento, né? E eu vejo que a nossa população, e a gente aqui ainda é privilegiado, Botucatu está sendo bem tratado, mas, mesmo assim, muita gente precisa de tratamento bucal e não encontra. Eu acho que o poder público ele teria que crescer muito mais ainda no atendimento da saúde bucal. Eu não sei se ônibus na periferia, eu não sei, alguma coisa tem que ser feita, para aumentar isso aqui. O governo federal tem verba para isso. Eu acho que a gente poderia ir atrás, ajudar vocês, com o que vocês precisassem. A gente tem mais contato, eu, a Rose, o Trigo, a gente tem mais contato com o governo federal, conseguimos emendas esse ano, o Vacareza 500 mil, o Arlindo Quinaglia 300 mil reais. Então, quer dizer,
independente de partido político, né, pensando na cidade, né, no que a gente pode fazer aqui pela nossa cidade. Eu acho que, focando na saúde bucal, a gente poderia melhorar muito, Cláudio, muito, muito mesmo. Né? Não só porque eu vejo aqui que foram gastos 243 mil, é um gasto muito pequeno, né, com a saúde bucal, que eu acho que poderia aumentar e a gente ver com que as pessoas pudessem ter acesso. Eu tenho um exemplo de um pedreiro, um conhecido meu, que com muitos problemas na boca, não tem tempo de procurar, porque se não trabalhar não ganha o dinheiro dele diário, e deveria ser mais fácil para essa pessoa, por exemplo, encontrar acesso e conseguir esse tratamento público. Tá. Ô, Lelo, só para deixar aqui no slide 8, quando fala de saúde bucal, esse aqui foram receitas que a gente recebeu do SUS, tá? Não foram as despesas. Então, aqui foi o que nós recebemos de custeio para trabalhar com saúde bucal. A gente gastou uma monta de recursos maior para utilizar, para fazer hoje o acompanhamento. Hoje, só para você ter uma noção, um dentista hoje, Lelo, ele vai nos custar aí, por ano, pelo menos algo em torno de 84, 85 mil reais no ano, um dentista. Hoje, lembrando que as unidades que nós não temos hoje, consultório odontológico, são apenas o Real Parque. Não, Cesar Neto tem. Se eu não me engano, acho que é só o Real Parque que hoje está sem consultório dentário. Todas as outras unidades ela tem o seu consultório dentário, o que melhorou muito e melhorou o acesso da população junto aos tratamentos odontológicos. Eu acredito, Lelo, que a situação do ônibus odontológico ajuda muito, porque a odonto trabalha também muito com prevenção. Tá? E, inclusive, essa é a intenção da odonto no tratamento de prevenção, na escovação, nas atividades e nas ações de escovação que são feitas nas escolas e nas escolas de ensino infantil e nas escolas de nível médio aqui do município. Então, a gente acredita que essa ação de prevenção e, obviamente, a participação do ônibus odontológico nas áreas de maior periferia, que são as áreas de maior necessidade, elas vão ampliar o acesso e, com isso, conseguir a ação mais esperada nossa, que é a prevenção de doenças de cárie, de extrações. O que a gente tem de informações, principalmente com relação à nossa coordenação da odonto, e, inclusive, o que foi apresentado no nosso relatório anual de gestão junto ao Conselho Municipal de Saúde, é que nós conseguimos reduzir o número de extrações dentárias. Então, nós tínhamos uma taxa de extração dentária que, infelizmente, eu não me lembro agora exatamente o fator lá, mas nós tivemos uma redução nas extrações dentárias, o que significa que nós estamos conseguindo fazer mais prevenção e nós estamos conseguindo fazer mais tratamentos. Por quê? Porque a extração ela é o fim da linha. É aquele dente que está comprometido, que não tem mais nem o que fazer e tem que tirar para que ele não complique mais ainda na boca desse determinado paciente. Então, quando a gente reduz a extração, aí pode ser perguntado, mas não é porque diminuiu a acessibilidade? Não, eu não acredito que a gente tenha diminuído a acessibilidade, mesmo porque nós não diminuímos o número de profissionais, nós não diminuímos o número de consultórios dentários. Então, isso tem ampliado, mas eu concordo contigo, Lelo, e eu acho que a gente tem que pensar, talvez, não só na estratégia do ônibus, que eu acho que é uma estratégia bastante positiva e que tem uma ação. Nós tivemos já ações aqui na Praça do Bosque, nós tivemos ações em bairros periféricos, em outras áreas, e que tem tido assim 300, 400 atendimentos. Então, é uma coisa... você percebe realmente que existe uma demanda que provavelmente é uma demanda reprimida no município. Já existe o ônibus? Não, o ônibus era um ônibus que a gente contratava, tem uma equipe que tem esse ônibus, que é uma empresa particular, e a gente chegou a contratar esse ônibus algumas vezes. É um ônibus adaptado, é super bacana. São 2 dentistas que têm esse ônibus aqui em Botucatu e que a gente chegou a contratar algumas vezes esse ônibus para fazer essas ações de prevenções em alguns lugares. Então, isso foi muito positivo. A gente acredita nessa informação também. Então, fica a ideia aqui, Cláudio. Com certeza você já teve essa ideia, né? Nós temos a Caio aqui, né, de entrar em contato e produzir um ônibus, né, para ficar aqui no município, aqui, acho que para ir nos distritos. Né? Acho que a ideia é muito interessante, porque tem muita gente que não vai
Não adianta você ter só o local físico ali. Eu acho que o atendimento tem que ir até a população mesmo. Né? Eu acho que fica a Isso ideia amplia. ampliar. E aí só... E dentro do atendimento, você sabe melhor do que eu, né? Quando você dá o atendimento na boca da pessoa, muitos outros problemas são evitados, né? Problemas gástricos e tudo mais. Mastigação, gástricos, nutricionais, Exato. enfim. Então, E aí, só com relação ao primeiro apontamento que você fez, com relação à apresentação, eu até a sua fala já chegou, porque a gente trouxe a equipe aqui, tá, Lelo? Eu queria parabenizar tanto ao Newton, que está aqui do meu lado, como a Miriam, que acabou de chegar e está sentadinha ali também na plateia, tá? E parabenizar o Bruno também, que está aqui com a gente, que são os três que comandam lá dentro da Secretaria de Saúde toda essa parte financeira e comandam com, pelo menos na minha visão, comandam com muita maestria toda essa dança de números aqui, que confesso que às vezes chega a dar até um pouco de tontura de olhar com esse tanto de números que tem aqui. não, e é exposto de uma maneira que vocês estão abertos a elogios e críticas, né? Porque né, a gente fica imaginando coisas que tem que perguntar mesmo para saber. Por exemplo, na unidade de pronto-socorro aqui, UPA, né, que está aqui no slide 9, R$400 mil. Esses 400 mil vieram para ser investidos aonde? Na construção da UPA. E está sendo construído aonde? A gente vai começar, a gente terminou agora, porque o que acontece? Quando você adere ao programa de unidade de pronto atendimento... Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Estou sim, tá ligado. Parece que não teve retorno. Quando a gente adere ao programa de unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas do governo federal, você adere, aí saem as portarias, e aí, quando saem as portarias, o Ministério repassa para a gente uma primeira parcela, que corresponde a 20% do investimento que o Ministério vai fazer para que a gente construa e equipe a unidade. Aí, a segunda parcela, ela corresponde a 60%. Esses 60%, eles só são depositados a partir do momento que o município coloca a ordem de serviço no sistema de monitoramento de obras do Ministério da Saúde, e o restante, que é os últimos 20%, ele vem no término da obra, quando o Ministério repassa o montante total de recursos que são investidos para a construção da UPA. Então, essa UPA, o terreno dela é lá no Jardim Bandeirantes, próximo ali da nossa unidade de saúde da família da Coab 4, que a gente acredita que naquela localidade a gente vai conseguir fazer um quadrilátero de assistência de urgência e emergência, que nós teremos o Hospital do Bairro, Unidade de Pronto Atendimento, Pronto-Socorro da Vila Assunção e Hospital das Clínicas. Com isso, integrando a cidade inteira com serviços de urgência e emergência e, além de integrando esses serviços, facilitando o atendimento das ocorrências dos serviços pré-hospitalares. Aqui, para citar, o SAMU e a Central de Ambulâncias, porque hoje, se eu atender um paciente lá no fundo do Jardim Ciranda, lá no Jardim Bandeirantes, vamos supor que atendo uma criança, o SAMU tem que levar de lá até o Hospital das Clínicas. Então, isso tem um deslocamento muito grande, o que a gente acredita que possa ser maléfico para o próprio paciente, para o próprio atendimento. Com uma unidade de pronto atendimento lá, o SAMU consegue se deslocar, por exemplo, até essa UPA, e com isso melhorando a qualidade do atendimento. Ok. Com relação aqui ao slide 11, que a Fundação Uni, né, foram investidos um valor alto aqui, né? 26 milhões e 311 mil. Quantos funcionários hoje a Fundação Uni tem? O último balanço que eu vi, Lelo, que faz mais ou menos uns 35, 40 dias, a Fundação Uni estava com aproximadamente 430 funcionários. Posso depois confirmar para você exatamente, mas ela oscila entre 430 e 450 funcionários que atendem hoje as nossas unidades, que aí tem SAMU, Sereste, todas as unidades de saúde da família, central de ambulâncias, motoristas. Hoje, praticamente, todas as contratações estão sendo feitas pela Fundação Uni, na parte da saúde. Então, com as unidades que estão no contrato de gestão, sim, até porque o Tribunal de Contas não nos permite contratar funcionários da municipalidade para poder assumir unidades da Fundação Uni. Então, e aí as unidades da municipalidade, que são basicamente as 6 UBS que nós temos, elas são de funcionários da prefeitura, e a gente agora tem sentado junto ao secretário de administração
na tentativa de abrir concursos públicos para algumas categorias. Algumas já foram feitas, técnico de enfermagem, médico ginecologista, que infelizmente pela segunda vez nós tivemos 0 inscritos. Tá? Nós temos uma necessidade emergencial de ginecologista no Vila Ferroviária, nós temos uma necessidade emergencial de um ginecologista para ajudar no atendimento do São Lúcio, que está hoje em alguns períodos. Então, nós não temos os profissionais, já abrimos, a Fundação Uni abriu também um processo seletivo para médico ginecologista, se eu não me engano, também não teve inscrito pela Fundação Uni, então nós estamos com uma carência realmente desse profissional. Então, agora, a tentativa é a gente abrir alguns concursos pela Prefeitura para assumir alguns cargos efetivos nas unidades básicas de saúde, que a gente tem um déficit hoje, principalmente de técnico de enfermagem, até porque, com a inauguração dos novos hospitais, muitos dos nossos profissionais prestaram esses concursos e acabaram passando e optando por ir para o Estado, porque eles acreditaram ser melhor, e aí fica o mérito deles, acho que não cabe discussão aqui, pelo menos de nossa parte. E, assim, então, isso gerou um déficit de algumas categorias em nossas unidades. O que nós estamos tentando agora é abrir esses concursos públicos para que a gente possa suprir essas vagas que ficaram suplentes, que ficaram em aberto. Uma dúvida que eu tenho: quanto um médico em Botucatu recebe do município? Hoje o piso salarial, existem diferenças entre a Fundação Uni e a Prefeitura. Hoje, um médico, 20 horas da Fundação Uni, ele recebe em torno de R$5.000 por mês, tá? Um salário base, isso, obviamente, fora encargos, tudo, mas um salário bruto de R$5.000. E hoje, pela Prefeitura, um médico 20 horas, que normalmente, quando ele presta pela Prefeitura, ele já fez residência, ele tem uma formação, então ele sai um pouquinho na frente do salário base, que hoje, se eu não me engano, é 2.200 e alguma coisa. Mas hoje, um médico que passa num concurso da Prefeitura para 20 horas, ele vai ganhar bruto em torno de R$3.400, R$3.500, inicial. 20 horas. 20 horas. Aqui no slide 14, aqui eu vejo o CSE, R$700.000, total de R$1.750.000 em 2013, fazendo um excelente trabalho, Centro de Saúde Escola. O Hospital das Clínicas, R$1.040.000, que você já tinha falado que no terceiro quadrimestre ia acontecer isso mesmo, completando R$1.520.000. E a minha dúvida é com relação à FAMESP. O porquê desse dinheiro na FAMESP? Porque, na realidade, o convênio que se tem junto ao Hospital do Bairro, ele é um convênio com a HC, com interveniência da FAMESP. Então, como grande parte, e aí como o convênio permite isso, como grande parte dos funcionários que hoje trabalham no Hospital do Bairro, eles são da FAMESP, então é uma questão de convênio mesmo, que foi viabilizado dessa forma, com a HC com interveniência da FAMESP. Mas quando a gente assinou aqui a autorização para passar o prédio do Sorocabano para o HC, que seria da Secretaria de Estado da Saúde, quem ficou com a dívida, então, esse convênio, nós pagamos, então, o município paga os funcionários do Sorocabano. Não só os funcionários. A gente, na verdade, o convênio contempla não só recursos humanos, mas ele contempla todos os serviços que são realizados lá no Hospital do Bairro, exceto o ultrassom, que é um convênio específico, e a oftalmologia complementar, que também é um convênio específico. E eles vão começar aqueles 3 milhões de investimento para a ala... Isso. Não a ala 300 agora ainda, não? Ala 300. Ala 300 e o Centro de Saúde. E o Centro Cirúrgico. Telhado, revisão elétrica, tem outros serviços de menor monta, mas o grosso da coisa é Centro Cirúrgico, ala 300, telhado do hospital inteiro, que aí seria todo o telhado, porque é um telhado antigo, e a gente acredita que para que não corramos risco aí de pingar, vazar e ter comprometimento até de uma ala toda, seria interessante trocar, e toda a revisão elétrica, porque hoje nós sabemos que um centro cirúrgico ele tem alguns equipamentos que a voltagem é 380 volts, o que consome, além de consumir bastante do quadro energético do hospital, que é um quadro antigo,
nos obriga a fazer instalações novas, porque lá a voltagem tem 220 e tem 110. Então, precisa fazer toda a revisão elétrica e, além de tudo, a revisão do gerador. Porque vamos supor que esteja alguém operando lá e acabe a energia, então precisa ter um sistema de gerador de energia, justamente para que não haja comprometimento ali do procedimento e comprometimento aí do serviço que está sendo prestado. Então, basicamente, são esses 4 serviços. Só para adiantar, inclusive ontem, coincidentemente, eu tive uma reunião com o professor Emílio, e com a equipe da engenharia dele, o projeto está basicamente pronto, ele está passando em vigilância sanitária para algumas adequações que são exigidas da própria vigilância sanitária, mas que em breve esse projeto entre em licitação para que a gente possa aí ganhar um centro cirúrgico e mais uma ala para fazer a internação de pacientes. Doutor Cláudio, só minha última pergunta, até para dar chance para os outros vereadores perguntarem também. Com relação a... Eu sou da área de informática, e aí eu fico muito em dúvida, como é que é feita uma pessoa vai num posto de saúde, uma unidade básica, ele é atendido ali, né? O sistema de informática ele é interligado, né? Então, se ele for na Vila Ferroviária, depois ele vier aqui no pronto-socorro, os dados dele estão interligados? Então, hoje nós conseguimos, na verdade não foi hoje, ele já está implantado, acho que há 2 anos e meio, se eu não me engano, o nosso sistema, que é o CPQD, em parceria com o Viver, que são 2 empresas que fazem, hoje eles têm um sistema, que o sistema é chamado Viver, com 2 Vs no meio. Ele é um sistema que foi implantado em todas as unidades de saúde, e ele é um sistema que ele funciona com módulos. Então, ele tem o módulo laboratório, ele tem o módulo agendamento, ele tem o módulo regulação. Então, ele tem esses módulos. Então, o paciente que chega hoje lá, ele agenda uma consulta, então o sistema automaticamente já lança aquela consulta para o dia X, para tal hora, e ele fica lá registradinho. Então, se ele foi aqui na unidade do CS1, por exemplo, e ele foi lá na unidade do Vila Jardim, a unidade do Vila Jardim consegue ver que esse paciente tem uma consulta agendada lá no CS1 com o profissional fulano de tal dia e tal hora. Então, esse sistema hoje ele está integrado. Inclusive, a gente está fazendo agora o interfaceamento com o MV, que é o sistema do HC, do Hospital das Clínicas. Por quê? Porque hoje os nossos exames são coletados nas nossas unidades e eles vão até o Hospital das Clínicas para fazer o processamento e, com isso, sair o resultado. Então, hoje, o HC consegue processar os exames lá, lançar esses exames no nosso sistema, e as unidades puxam o resultado dos exames na tela da unidade de saúde e imprime na própria unidade de saúde. Coisa que antes era feita de que forma? Ele era processado no HC, ele era impresso no HC, colocado no envelope, enviado para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde pegava unidade por unidade e disparava para todas as unidades de saúde do município. Então, isso agilizou muito. No começo, nós tivemos algum problema, uns probleminhas que de própria interface de informática, que não conversava muito, dava alguns conflitos, os exames estavam demorando 20 e poucos dias, mas isso foi acertado, e agora a gente praticamente depende do tempo que é processado no HC para o exame estar na nossa tela, imprimir e disponibilizar ao paciente esse resultado. Obrigado, super satisfeito, parabéns, Newton, parabéns, Bruno, Miriam, parabéns mesmo. Obrigado. Eu gostaria de fazer a pergunta. Primeiro, só para falar para o Lelo, a FAMESP, que você viu aqui, foram 3,5 milhões para custeio que a Prefeitura passa lá para o Hospital do Bairro. Quando foi feita a concessão, a cessão real de uso foi também em troca de 3,4 milhões para dar 35 anos, renovável automaticamente para mais 35 anos, que serão, então, 70 anos, por 3,4 milhões. E a Prefeitura já repassa 3,5 milhões. Então, é só uma análise, uma reflexão do custo-benefício, embora eu apontei na época, mas ninguém quis refletir sobre isso. Em relação ao tempo, de 35, 70 anos. Não que se deveria ou não passar o prédio. É só uma reflexão. Eu tenho acompanhado o recurso da UPA pelo Ministério, e já está um tempo já liberado esse recurso.
Eu até estava achando que a secretaria estava utilizando no pronto-socorro, por exemplo, né, por ser Não unidade. pode. Ah, tá. Não pode. Então, em relação ao tempo que esse recurso está liberado, até porque, né, isso a gente foi pedido de campanha, tanto do meu marido, e aí o ministro esteve em Botucatu. E aí os prazos para a conclusão dessa UPA, como que está? A gente tem algumas necessidades na hora de colocar o projeto dentro do sistema, que eu não sei o dia exatamente, mas tem dia, mês e ano certinho, mas é para junho de 2014, a ordem de serviço, e o prazo para construção, você me pegou agora, que eu não lembro exatamente o prazo, mas, se eu não me engano, são 18 meses. Tá? A partir da colocação da ordem de serviço, mas eu posso te confirmar exatamente esse período, Rose, porque, se eu não me engano, a ordem de serviço é 6 meses da portaria, porque, assim, o que acontece, Rose? O recurso, ele sai em portaria e ele é aplicado para a gente. Esse recurso foi aplicado, se eu não me engano, exatamente no dia 20 de dezembro de 2013. Me corrija se eu estiver equivocado, Miriam. Mas foi em meados de final de dezembro de 2013. O quê? O recurso. E aí eu tenho 6 meses... Oi? Não, foi antes. Não, mas a portaria saiu, se eu não me engano, em dezembro de 2013. Não sei, Miriam, não me lembro exatamente agora. Mas aí eu tenho 6 meses para colocar, 6 ou 9 meses, você tem razão, 9 meses para colocar a ordem de serviço no sistema. Então, saiu em outubro de 2013, tá? Esse recurso e a portaria. Então, eu tenho 9 meses para colocar a ordem de serviço no sistema, o que me dá até junho de 2013, tá? E depois eu tenho 18 meses para a conclusão da obra para pagar a terceira parcela. Okay. Então, é isso. Tá. Em relação à saúde bucal, o senhor falou do trabalho de prevenção. E aí eu quero fazer algumas colocações para o senhor ver que providências tomar nesse sentido. E falo porque o fato de eu preferir colocar minhas filhas em escola pública, sendo política, é um momento em que você também avalia o serviço público do município. E tenho minha filhinha que estuda na educação infantil, no ensino fundamental. E o ano passado, se foram 2 vezes, eu não lembro da segunda vez, eu lembro de uma vez, que foi o dentista na escola, no trabalho que vai para ensinar escovação, para olhar os dentinhos das crianças, para fazer o agendamento, encaminhar a cartinha, fazer o agendamento para a unidade do posto de saúde. Então, isso aconteceu uma vez. Não houve esse trabalho de escovação, de ensinar. O dentista olhou a boquinha das crianças, olhou a boquinha da minha filha e não fez nenhum apontamento. E a minha filha estava precisando de um tratamento, né? Não um tratamento, uma coisinha básica, né? E, no caso, não foi no posto de saúde, porque o dentista não fez esse trabalho de encaminhar. Acho que falou que estava tudo certo, e não estava. O que aconteceu foi só a distribuição da escova de dente, o ano passado. Esse ano, o dentista foi na escola, já, né, esses últimos meses aí, foi na escola, e foi olhar a boquinha das crianças, pegou um palito esses palitos de churrasquinho, quebrou no meio e abriu a boca das crianças para ver os dentinhos. Ou seja, provavelmente ele devia estar sem luvas ou sem o equipamento, material necessário, quebrou um palito de churrasco e abriu a boquinha das crianças para ver. E, com isso, teve criança que teve fiapinho do palito na boca, e minha filha foi uma delas. E as crianças ficaram morrendo de medo, inclusive a minha filha ficou morrendo de medo daquele palito de churrasco quebrado, o dentista olhando na boca das crianças. Ou seja, isso é falta de material? É o procedimento adequado pelo dentista? Então, é uma observação que é necessário passar para eles, né, que as mães estão acompanhando, as crianças já chegam na casa já relatando tudo para a mãe.
e ver qual é o programa de prevenção realmente que precisa ser feito e ter uma fiscalização por parte da secretaria para poder realizar, né, como se deve. Eu acredito que isso foi uma conduta isolada e, na minha visão, eu não sou dentista, mas eu tenho noções mínimas de cuidados odontológicos. Na minha visão, foi uma atitude equivocada do dentista. Eu acho que, assim, nós temos os palitos, abaixadores de língua, tudo isso disponível, a luva disponível, todos os equipamentos necessários para fazer esse tipo de atendimento às crianças está disponível. Acredito que foi uma conduta equivocada e isolada desse dentista. O que eu acho importante, aí eu gostaria até de comentar, esse tipo de atitude, Rose, eu gostaria que, inclusive, fosse notificado na nossa ouvidoria. Tá? Nós temos a ouvidoria da saúde, porque isso não é uma conduta esperada nossa, da Secretaria de Saúde, e eu gostaria muito que você, como mãe, aí eu vou te falar como mãe e como usuária do serviço, e as outras mães que tiveram as suas crianças expostas a esse tipo de ação desse dentista, que elas fossem até a ouvidoria e fizessem a ouvidoria contra esse dentista, para que eu tomasse as atitudes necessárias e até mesmo punitivas, se realmente isso aconteceu, e que ele não faça mais isso com nenhuma criança mais. Então, acho que é importante esse canal da ouvidoria, e eu gostaria mesmo que tanto você como as outras mães aí que presenciaram ou que tiveram suas crianças que relataram essa atitude ruim, na minha visão, deste dentista, que notificassem a ouvidoria para que eu tomasse todas as atitudes possíveis. Tá bom. Em relação ao... Deixa eu ver aqui. O Sereste. Está havendo assim uma preocupação em relação a algumas mudanças que possam ocorrer lá no Sereste. Não sei se porque existe funcionários que é contratados pela Fundação Uni, ou se não existe, ou se vai ser contratado, se existe alguma determinação judicial a respeito disso. Só sei que está criando uma preocupação dos procedimentos, dos trabalhos, da contratação de profissionais que serão demitidos. O que está acontecendo? Olha, essa preocupação, eu não sei de quem está vindo essa preocupação, e, na minha visão, essa preocupação ela é improcedente. Por vários motivos que aqui eu vou elucidar para vocês. Primeiro, o Sereste ele foi criado, se eu não me engano, em 2002, 2003, e ele já foi criado de uma forma equivocada, de uma forma errada. Por quê? Porque ele foi criado e foram contratados profissionais para trabalhar naquele local que não eram funcionários da municipalidade. Então, ele ficou funcionando desde 2003 até a gente chegar, pelo menos até eu chegar, assim ainda funcionava, porque o Sereste hoje, os funcionários e a gestão do Sereste é da Fundação Uni, e nós temos uma orientação do senhor Roque, que é o coordenador federal, o coordenador nacional do Programa de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, e dos nossos coordenadores estaduais de saúde, que existe a necessidade dos funcionários do Sereste serem da municipalidade. Por quê? Porque eles são agentes notificadores. Eles fazem as visitas nas empresas e eles têm, inclusive, poder de autuação e notificação. Então, eles são agentes sanitários e, para que eles possam ser agentes sanitários, eles precisam ser da municipalidade. Então, isso não sou eu, Cláudio, não é o prefeito João Cury, não é ninguém da Fundação Uni. Isso é uma determinação do Programa de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador. Então, o que nós estamos programando para fazer? Programando para deixar essa situação correta, deixar o Sereste de gestão e com o corpo de funcionários da municipalidade. Como que nós vamos fazer isso? Existe estrutura estatutária de saúde do trabalhador dentro da prefeitura hoje? Não. Vocês vão perceber que em breve vai chegar para apreciação de vocês, vereadores, um projeto de lei solicitando a criação de uma divisão de saúde do trabalhador dentro do estatutário da prefeitura. Por que essa criação? Porque nós temos a necessidade de fazer concurso público para esses cargos e contratar esses funcionários efetivamente pela prefeitura para que eles possam desenvolver as ações de saúde do trabalhador dentro do município. Então,
toda essa... Eu não entrei nem muito nessa discussão, nem em imprensa, nem em nenhum outro local, primeiro porque eu não tenho... não vejo a necessidade de toda essa discussão, porque é uma determinação do próprio Ministério da Saúde. Então, eu não posso me dar o luxo de manter uma situação, na minha visão, que não está correta, que não está adequada, inclusive porque eu abro brecha para que o Tribunal de Contas me aponte, para que o Ministério Público venha me notificar de alguma situação. Então, eu não posso me dar o luxo de manter essa situação porque fulano de tal trabalha lá, porque vai mandar não sei quem embora. Eu não posso me dar o luxo dessa situação. Eu tenho que me dar o luxo de fazer o quê? De deixar a coisa o mais regular possível. A coisa mais regular possível é o quê? Criar a estrutura de saúde do trabalhador dentro do estatutário da Prefeitura, através de projeto de lei, que será apreciado pelos senhores e pela senhora, e, se eventualmente aprovado por vocês, a abertura de concurso público para esses cargos pela Prefeitura Municipal e, eventualmente, contratação. Agora, o que a Fundação Uni vai fazer depois que eu contratar esses funcionários para trabalhar no Sereste e deixar e fizer o termo aditivo de regressão, trazendo o Sereste de volta para a municipalidade, aí eu acho que é uma decisão da Fundação Uni que eu acho importante questionar o professor Bazuca. O que eu posso aqui imaginar é que algumas categorias talvez ele aproveite. Lá nós temos médico, lá nós temos auxiliar de enfermagem, nós temos auxiliar de limpeza, e talvez isso possa ser absorvido pelo quadro da Fundação Uni. Agora, essa decisão, se vai ou não vai mandar embora os funcionários do Sereste da Fundação Uni, isso não é uma decisão da municipalidade, isso é uma decisão da Fundação Uni, porque eles são contratados via CLT pela Fundação Uni. Certo. Bom, lembrando que a Fundação Uni foi criada em 2000 e... Não, a Fundação Uni é de 98. 97. Não, o contrato de gestão com a Secretaria fazem o quê? 5 anos? Fundação é 2009. 2009. Sim. E esses funcionários entraram pela gestão da Fundação Uni. Esses funcionários de 2003, o Sereste foi criado em 2003, inclusive, se não me falha a memória, quando criou-se o Sereste, a própria Fundação Uni tinha contratação de funcionários dentro do Sereste. É uma coisa que eu vou checar também para você, Rose, mas, se não me engano, existia em 2003, na criação do Sereste aqui em Botucatu, funcionários que trabalhavam dentro do Sereste que eram da Fundação Uni. E aí custeado pelo município, pela Secretaria. Pelo município, O município repassava, através de convênios, contratos, esse custeio. Tá, então, assim, resumindo, ao adequar essa situação para a municipalidade, os funcionários, os que são funcionários da Fundação Uni, ficará, então, disponível À disposição da Fundação da Uni. Fundação Isso. Uni, que poderá reaproveitá-los em outras unidades Ou não. ou dispensá-los. Isso. Tá, entendi. Porque aí, por exemplo, existem algumas categorias que são específicas lá, que não sei se a Fundação Uni aproveitaria. Por exemplo, enfermeiro do trabalho, a Fundação Uni, pelo número de funcionários, não tem a necessidade de um SESMIT implantado. Então, não creio que eles tenham necessidade de um enfermeiro do trabalho. Técnico de segurança, eles já têm no quadro deles, então, possivelmente, eles não vão ter necessidade. Engenheiro do trabalho, mesma coisa. Não sei se eles vão ter necessidade de engenheiro do trabalho no quadro. O que eu posso dizer é que os profissionais de saúde, por exemplo, médicos, auxiliar de enfermagem, eu creio que isso talvez seja de interesse e tenha, inclusive, necessidade em algumas unidades para colocar esse tipo de profissional. Certo. Outra pergunta. O senhor falou que Botucatu é a 7ª cidade do estado de São Paulo que mais realiza mamografias. A mamografia ela é um serviço de obrigatoriedade do município ou do governo do estado? Não, na realidade, não existe obrigatoriedade. A gente tem a necessidade de disponibilizar o rastreamento, que são aquelas mulheres de 50 a 69 anos. Tá? Então, não, mas dentro da gestão, né? Então, hoje nós temos, hoje o governo do estado ele repassa um recurso, que é um recurso estratégico, para as mamografias, tá? Que aqui em Botucatu, se eu não me engano, dá em torno de 170, 180 mamografias, e
a municipalidade tem um convênio próprio para ampliar a oferta de mamografias para essas mulheres, que a gente acredita que não é suficiente esse número. Então, o nosso convênio, hoje, se eu não me engano, está em torno de 180 mamografias, Miriam? Ou 180, né? 180 mamografias também, a mais do que essa que o Estado nos disponibiliza. Então, hoje, o Estado tem um convênio junto ao Centro da Mama, que eles fazem essa programação, e aí não é só para o município de Botucatu, obviamente, aí pega os municípios da nossa região, e Botucatu tem um serviço a mais para poder disponibilizar essa quantidade a mais de mamografias para as mulheres aqui da nossa cidade. Tá, então esse valor que está aqui no detalhamento de serviço terceirizado, da página 12... É só Botucatu. É só Botucatu. Então, Só esses Botucatu. 126 mil no ano de 2013 é só Botucatu. Só Botucatu. E isso equivale a quantas mamas? Quantas mamas? A quantos exames? Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Esse convênio, desse valor, ele está dando em torno de 2.200 mamografias. 2.200. Isso. Tá. E do Estado, são quantas? Nossa, do Estado, que eles fazem o pagamento através de FAEC, que é um recurso estratégico. E é direto com Ele o não convênio tem- é Estado com o Centro da Mama ou vem o recurso para a secretaria Não. que faz o convênio? Centro da Mama, a gente não intermedia nada disso. Inclusive, existe agora uma discussão da possibilidade de Botucatu pegar a gestão do Centro da Mama total e, com isso, fazer a mamografia não só de Botucatu, mas de toda a nossa região e receber, inclusive, esse custeio. Mas isso é uma discussão que está engatinhando ainda, não tem nada confirmado. Mas o convênio do Estado, como ele é FAEC, que nós chamamos que é um recurso estratégico, ele não tem teto. Então, ele é livre demanda. Então, depende de quantas mulheres foram encaminhadas e quantas forem avaliadas. Então, o município nem tem... sabe quanto que o Estado passa. Ó, se eu for fazer pra- uma média, que Botucatu fez em torno de 7.200 mamografias, e 2.200 são nossas, então eu acredito aí que em torno de 5, 6 mil mamografias estão sendo feitas pelo Estado. Ok. E quando o Botucatu coloca à disposição 2.200 mamografias com seus próprios recursos, esses 5 a 6 mil do Estado também contempla Botucatu ou só a região? Não. Esses 5 a 6 mil que eu estou falando é só para Botucatu. Tá? Quanto que ele faz para os outros municípios, eu não sei te responder. E aí são os municípios que sabem quanto. O Estado, eu estou falando só de Botucatu. Ah, tá. Entendi. O Estado disponibiliza também as cotas para os outros municípios, que eu não vou saber te responder esse número aí para os outros municípios. Entendi. Isso tudo que eu estou falando é só para Botucatu. Ou seja, então, no total de mamografias no 2013, de 7 mil... Não. Esse valor de 7 mil e pouco é de setembro de 2013 a janeiro de 2014. 7 Esse mil número que saiu. mamografias. 7.200 mamografias, mais ou menos. Tá. A internação compulsória, o que é? Internação compulsória são principalmente dependentes químicos que solicitam, as famílias, aquele cara que a gente não consegue internar porque ele não quer, então é aquele cara que foge da gente, a família consegue entrar com uma ação judicial solicitando a internação desse paciente, o juiz determina que necessita ser internado, normalmente ele determina em 5 dias, e às vezes ele determina o Estado, às vezes ele determina a municipalidade. O que a gente tem conseguido agora é que eles façam essa determinação ao Estado, porque a gente está tentando direcionar, porque assim, hoje nós sabemos que os dependentes químicos compulsórios, os que vêm de internação compulsória, são aqueles pacientes que são os mais difíceis de recuperar. São aqueles caras que ficam, às vezes, 6, 7 meses internados e voltam a usar, porque eles não querem parar de usar. Então, a gente acredita que esse perfil de paciente dentro, por exemplo, do SARAD, que é a clínica de álcool e drogas aqui de Botucatu, esse perfil de paciente é muito ruim para dentro da clínica.
A gente interna compulsórios lá também, tá? Mas assim, a gente tenta evitar ao máximo que os compulsórios vão para lá, e os compulsórios a gente tem feito um acordo com a Regional de Saúde de que eles vão para o Teresa Perlatti, lá em Jaú. Lá tem a disponibilidade, a disponibilidade de 30 leitos, só para vocês terem uma noção, estou falando porque faz acho que uns 10 dias, 2 pacientes botaram fogo na ala de internação do Teresa Perlatti. Tinha 30 leitos disponíveis, hoje eu tenho 5, por causa do incêndio. Então, para vocês terem uma noção do perfil desse paciente. Então, por isso que é temeroso a gente ter esse tipo de paciente dentro do SARAD, não que vai botar fogo lá, mas assim, a gente acredita que atrapalha até quem realmente queira tratar. Então, a gente tem direcionado as compulsórias para o Estado e o Estado tem direcionado da nossa região para o Teresa Perlatti. Acontece que algumas determinações elas são para o município. Então, inclusive, a critério de citação, nós tivemos uma determinação judicial agora de um equipamento de alta complexidade que foi determinado ao Poder Público Municipal para comprar, que é um neuroestimulador para a doença de Parkinson, que custa R$112 mil. Entendeu? Inclusive, na nossa prestação de contas, nós vamos evidenciar isso para os senhores, porque nós já entramos em 2014 já com uma ordem judicial de R$112 mil para cumprir em 5 dias úteis, que se eu não cumprisse, ou eu ou o prefeito iríamos para a cadeia. Então, essas ações elas vêm para o município e aí a gente cumpre. Normalmente, a gente está conseguindo cumprir lá no Recanto Renascer, em Sorocaba, a gente tem uma clínica em Piraju, tem algumas clínicas particulares que a gente consegue fazer essas internações compulsórias e aí fazer o tratamento desses dependentes químicos, pelo menos tentar fazer o tratamento desses dependentes químicos. Ok, obrigada. Doutor, posso? Doutor Cláudio. Bom dia, Milton. Bom dia. Parabéns pela explanação, pela tranquilidade, pela clareza e também pela gestão, né? Porque você é fruto de gestão. Obrigado. Né? Preocupação e zelo. São 2 questões aqui complexas, porém simples de responder, eu imagino. Aqui na página 6, quando você falou da questão do SUS, que o repasse é bastante inferior em relação à necessidade, então minha pergunta é a seguinte. É uniforme, quer dizer, municípios com o mesmo tamanho de Botucatu recebem mais ou menos a mesma coisa, ou existe uma diferença de acordo com a demanda local, de acordo com a gestão também, de acordo com enfim, mais envolvimento, mais solicitação? Quer dizer, de que forma que nós, vereadores, poderíamos, de fato, entrar nessa luta, não é isso? Alguns programas, eles têm custeio fixo. Então, por exemplo, vou citar aqui Sereste. O Sereste são R$30 mil por mês, seja aqui, seja em Pardinho, seja em qualquer outro município que tenha um Sereste do porte que nós temos aqui, que é um Sereste regional. Certo. SAMU, a mesma coisa. SAMU paga para a unidade de suporte básico um determinado valor, para a unidade de suporte avançado um determinado valor, para a central de regulação um determinado valor. Sim. Então, isso é fixo. Nós temos algumas coisas que dependem principalmente de população. Então, por exemplo, o piso de atenção básica, ele é calculado per capita. Então, ele é repassado um determinado valor per capita. Então, eu tenho lá no IBGE 130, 211 habitantes em Botucatu. Então, ele vai me pagar 130, 211 vezes um determinado valor, que aí varia, piso de atenção básica, o PABinho estadual é um outro valor, medicamentos também tem, então, insumos de enfermagem, paga lá, o de diabetes paga 50 centavos por habitante, 50 centavos, né, Miriam? O insumo de diabetes, né? Só para vocês terem uma noção, eles têm um repasse de 50 centavos per capita para a gente fazer insumos estratégicos de diabetes. Hoje nós sabemos que a nossa demanda, principalmente a demanda judicial, praticamente 60%, 70% da demanda são de medicamentos de diabetes. Então, tem programas que são determinados, custeios, e tem alguns recursos que são fundo a fundo ou que são conveniados que pagam per capita.
Então, isso varia muito. Mas o que eu acho que e é uma luta que agora, eu sou representante regional aqui do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, e a gente tem feito uma luta, que inclusive foi divulgada na imprensa, uma luta para tentar ampliar teto de algumas coisas. Tá? Teve até uma situação de desconforto com relação ao secretário, porque o COSEMES, né, não foi consultado, mas isso foi resolvido, já foi reunido com o secretário, a gente deu a nossa opinião como conselho, onde seriam importantes essas ampliações. A gente acredita que a estratégia de saúde da família é importantíssimo ampliar teto, então, insumos, é importantíssimo ampliar teto. Então, eu acho que assim, o que a gente tem que unir é, primeiro, tentar ampliar alguns custeios, por exemplo, per capita. Então, se hoje eu recebo 5,60 lá para os insumos de medicamentos, então vamos ver, hoje o município está gastando per capita quanto de medicamento? Está gastando R$15 de medicamento? É claro que nós não vamos pedir 15, porque se a gente for pedir 15, o não ele é imediato. Mas a gente pode pensar numa proposta de 10, 11, quem sabe a gente possa ter uma proposta mais palpável. Então, vamos pegar lá hoje o per capita. Se a gente for dividir o que nós gastamos de saúde per capita, a gente está em torno de R$400 per capita ano utilizando em saúde no município de Botucatu. O que o Ministério nos paga é em torno de R$100 e poucos. Então, o que a gente pode pensar? Vamos pensar num per capita anual de, sei lá, pelo menos R$250. Entendeu? Que aí dá para a coisa ficar um pouquinho mais palpável, mais fácil. Então, eu acho que a luta é a gente tentar ampliar esses tipos de custeio e pensar em ampliar tanto o per capita, tá, como o próprio custeio, por exemplo, custeio fixo. O Sereste 30 mil, 360 mil ano paga o Sereste? Não paga nem a folha. Entendeu? A folha de pagamento hoje do Sereste é R$500 mil. Então, poxa, então vamos pensar pelo menos num custeio, sei lá, 40, 50 mil mensais, que daria pelo menos para custear a folha. Então, eu acho que é essa a luta que tem sido feita. Amanhã, inclusive, eu estarei no Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Amanhã a gente vai ter a presença do Arthur, vai ter a presença do Davi Uip, vamos estar com todo o pessoal lá, vai ser em Ubatuba esse ano, a gente está indo para lá para, inclusive, reunir, e a gente, do COSEMES, nós vamos entregar um documento na mão do secretário e um documento na mão do ministro, pedindo tanto ampliação de teto federal, quanto ampliação de teto estadual, para que os municípios, porque quem está na frente somos nós, os municípios que estão na frente de batalha. Então, se a gente tiver essas ampliações, os municípios conseguirão agir de uma forma mais concreta aí na saúde, melhorando a qualidade. E uma outra questão também é a questão da ginecologia. É complicado, porque, quer dizer, já 2 concursos, quer dizer, não consegue preencher e 3, e tem uma demanda, quer dizer, existe uma necessidade. Isso eu diria assim, é complicado, porque tem pessoas que só dependem unicamente do sistema público, não tem outro jeito. Aí como é que faz? E é complicado porque assim, mas amplia o salário e tal, mas aí é uma discussão muito ampla. Se eu for ampliar por exemplo, for ampliar um piso salarial dentro do estatutário da prefeitura, teoricamente eu tenho que ampliar para todas as categorias. E como que eu vou fazer isso? Não, dá para fazer só para uma categoria, dá, mas isso gera isso é de uma ingestão tão grande que eu acho que o problema não está aí, entendeu? Eu acho que o problema é a gente tem que sentar e tentar definir estratégias de tentar atrair esse tipo de profissional para a gente. Eu acho que a tentativa é essa. E vocês podem, e eu gostaria muito que colaborassem com a gente com relação a esse assunto. Eu faço essas 2 perguntas porque eu acho que seria interessante o senhor nos orientar. Quer dizer, como é que os vereadores podem efetivamente, porque não adianta também chover no molhado, ficar mandando requerimento só para fazer de conta que está. Tem que ser uma coisa consistente, que tenha fundamento, que tenha uma análise técnica. Apresentou alguns valores que a gente não sabe, né? Para fazer uma coisa realmente das 2 questões. Concreta. Eu acho que o que dá para a gente fazer é, eventualmente, se a Câmara Municipal tiver esse interesse de intermediar, que eu acho que
que um requerimento da Câmara Municipal teria um peso. um peso, um substancial muito maior do que eventualmente um secretário pedindo, e da gente fazer um estudo médio, eu acho que isso é até de forma simples, do que nós estamos hoje gastando em saúde, para ver proporcionalmente o que nós estamos gastando per capita de medicamento, que nós estamos gastando per capita com atenção básica, que nós estamos gastando per capita com SAMU, Nós com poderíamos Sereste. pensar, por exemplo, já durante a semana, e os vereadores que estão aqui, eu imagino que todos assinariam, e nós mandaríamos um requerimento, mas assim, nós já dá um pulo na secretaria para fazer uma coisa realmente, né? Não ser uma... Eu Pode estou ser. à disposição e sedento para isso. Não, ótimo. Não tenha dúvida. Vamos fazer, vamos marcar. Então já marca agora, Tá. já dá um pulo na secretaria, amanhã o secretário não pode, não é isso? Amanhã eu não vou estar lá. Tá. Mas aí a gente E- combina aqui. Tá bom? Ótimo, obrigado. Curumim. Secretário, primeiramente queria cumprimentar o secretário pela explanação, pelas explicações. Isso é de uma importância muito grande. O secretário sempre está a par em todos os acontecimentos, todos os equipamentos envolvendo a saúde do município de Botucatu. Perceba aqui, o secretário, a cada pergunta que foi envolvido, respondeu com muita propriedade e muito conhecimento em cada área, o que a gente, infelizmente, no passado não tivemos essa felicidade, até porque também tínhamos um secretário que era veterinário na cidade de Botucatu. Mas, não desmerecendo a profissão. Secretário, só no slide número 4, tem uma proporcionalidade de recursos de transferência da União e transferência do Estado, que aqui dá mais ou menos 1/3, dá 37 milhões da União, que é governo federal, e 105 milhões do governo do Estado de São Paulo. O que eu fico preocupado, secretário, a respeito desses equipamentos que o governo federal repassa para a cidade de Botucatu, ou melhor, são alguns presentes que nós precisamos tomar cuidado. Sim. Porque é a mesma coisa de você dar uma casa para uma pessoa carente e colocar ela lá dentro, ela morrer de fome. Porque se não tiver uma manutenção, não tiver um amparo para isso ter um funcionamento necessário, fica uma situação complicada. O que aconteceu hoje, graças a Deus e graças à gestão que foi feita em relação ao SAMU, cidade de Botucatu, vi aqui que foi investido 1.400.000 e tantos mil reais no ano, e o SAMU tem uma extrema importância na cidade de Botucatu, tendo em vista que é um presente do governo federal. Se a gente fizer um cálculo básico de 1.450.000 aproximadamente, que está aqui na planilha, daria para nós comprarmos aproximadamente umas 10 ambulâncias equipadas, umas 8 ambulâncias equipadas, que o governo federal, tanto entre aspas, diz que é presente dele, só que o subsídio, quem arca com esse investimento, que não vamos tratar como despesa, porque tem um trabalho importante na cidade de Botucatu. Então, fica aqui o nosso receio de nós tomarmos cuidados com esses presentes, como foi feito nosso pronto-socorro municipal, que tivemos que fazer a gestão com o Estado, que hoje tem esse repasse nesse montante por causa do convênio, porque o município, no meu pouco conhecimento na área da saúde, tenho certeza que o município de Botucatu não conseguiria ter o atendimento que tem lá hoje, se não tivesse essa parceria com o governo do Estado. Quer dizer, o governo federal dá um presente, constrói um prédio, só que a gestão fica por parte do município. Os municípios, eu sei que tem muitos desses que estão com obras paradas, inclusive o projeto do SAMU, tem município que nem colocou em operação essas ambulâncias por causa dessa situação. Daí, quando a vereadora coloca a parte da UPA, eu não vou ser bem claro que eu não tenho conhecimento do projeto, não sei o que está sendo oferecido nessa UPA, mas nós precisamos tomar cuidado da maneira que a gente recebe um presente desse e depois tem que correr atrás de recurso para conseguir fazer a gestão. Então, é só nesse ponto de vista, porque em esfera, independente de questões partidárias, mas em esfera do governo federal, tem algumas situações, vi aqui também o repasse do IPI, quando o governo federal vem à mídia e fala que o IPI está sendo reduzido para a compra de automóveis, eletrodomésticos, enfim.
está, de maneira indireta, enganando a população, porque ele está sendo prejudicado no repasse na saúde no seu município. É uma questão até de coerência, e falo até um porém, sei que a audiência, só para fazer um comparativo, quando se coloca que a conta de luz, a conta de energia elétrica teve a redução de 20%, o governo federal vai à imprensa e coloca dessa maneira, ele não está vendo que os municípios estão arcando com o custeio público e repassando esse custo à população quando vai para R$ 9 a R$ 15 de custeio de iluminação pública. Então, tem vários segmentos, várias situações que a esfera do governo federal ele faz a propaganda do bom moço, só que quem fica com ônus, a municipalidade precisa correr atrás de recursos. A gente sabe que o município não tem condições, não tem uma máquina de fazer dinheiro e os recursos são pequenos para as demandas. Mas hoje eu fico feliz, secretário. Queria só colocar, e depois quero que o secretário me coloque a par, pode ser que seja mais extenso, o secretário me coloque a par desse projeto da UPA. Mas eu fico contente que uma audiência como essa, até brinquei na hora que cheguei aqui, o secretário deve ter ouvido, porque eu acho que a saúde está caminhando bem. Está caminhando bem. Sabemos que tem situações que precisam ser melhoradas, mas nos dias de hoje, do que nós já passamos, eu acho que nós estamos vivendo um momento positivo para a saúde do nosso município e temos sempre que destacar as parcerias que foram feitas com a municipalidade. Aqui nós não podemos destacar ou colocar obrigatoriedade para A, B ou C. Eu acho que o grande objetivo, o objetivo principal da Secretaria de Saúde é o bem-estar, a saúde da nossa população. Não é a atribuição de quem será. Isso daí é problema, é uma coisa de chegar o doente no hospital e falar isso é problema do governo do Estado ou governo federal. O problema é nosso, o município, os cidadãos que moram aqui são problema da municipalidade. E essa gestão vê muito e tem muito esse olhar voltado para as pessoas de Botucatu. Então, eu queria, mais uma vez, destacar e cumprimentar a gestão do secretário, que a gente sabe das dificuldades, mas o secretário não se furta a ir esclarecer as situações, as condições. Faço até aqui uma declaração pública, que quando tivemos um dos problemas lá no distrito de Rubião Júnior no posto de saúde, porque por causa dos médicos, o secretário ficou à disposição, nós fizemos reuniões com os moradores para levar esses esclarecimentos. Então, não é qualquer secretário que faz e não falo isso para só apenas elogiar, mas é a pura realidade, o secretário que não se furta a levar esclarecimento à população. Eu queria, mais uma vez, destacar, cumprimentá-lo em seu nome, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que a gestão não é feita por uma pessoa, e por um grupo de pessoas sérias que tem o principal objetivo, a saúde do nosso município. Então, parabéns, secretário, e conte sempre com esse vereador para que possamos juntos aí desenvolver projeto ainda maior, que a saúde de Botucatu seja referência, não apenas no estado de São Paulo, mas também no nosso Brasil, que a gente assiste umas reportagens bem pesadas na televisão, às vezes, de alguns municípios que, infelizmente, vivem do conto da carochinha, que é essas situações, né? Que sobrevivem e a população paga o preço por parte de algumas pessoas que apenas gostam de aparecer na mídia dizendo que são o salvador da pátria, mas, na realidade, quem está na ponta ali são os secretários municipais que sabem a pura realidade do seu município. Parabéns mais uma vez, secretário. Obrigado, Curaminhos. Tenho a agradecer as suas palavras e eu queria, até de certa forma, deixar até transparente isso que você comentou com relação aos custeios, e aí foi citado pelo vereador tanto a UPA quanto o SAMU. Esse recurso de 1.400.000 que você falou é o que a gente recebeu. Hoje, o custo do SAMU para Botucatu, que tem uma central de regulação e 2 viaturas, uma suporte básico e uma avançada rodando, hoje o custo aproximado é em torno de R$ 3 milhões. Ou seja, o Ministério repassa basicamente 50% desse custeio. Tá? E, reforçando mais ainda a história dos equipamentos que tem fornecidos, a gente acredita também, Curumim, que o investimento ele é a coisa mais fácil. O subir o prédio e construir e deixar lá pronto, esse é o mais fácil. O mais difícil é custear. E estava conversando com o Fernando Monte, que é secretário de Bauru, e ele é presidente do nosso conselho lá em São Paulo,
E lá em Bauru eles têm 4 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs 24 horas. Conversava com ele no final do ano passado, até porque é uma preocupação minha também a situação do custeio dessa UPA. Hoje uma UPA 3, que é a maior UPA que tem, hoje o custeio estimado dessa UPA é em torno de 870 mil mês. Se eu multiplicar por 12, isso aí vai dar quase 10 milhões de reais. Vai dar em torno de 9 milhões e uns quebradinhos. Tá? Hoje, o programa de unidade de pronto atendimento, uma UPA qualificada, tá? E aí eu citei o Fernando Monte de Bauru, por qual motivo? O Fernando está há 1 ano e meio tentando habilitar. Porque você habilita, começa a receber o custeio. Se tiver tudo conforme o previsto dentro da portaria da UPA, então número de profissionais, número de atendimentos, equipamentos disponíveis, se tiver tudo dentro da portaria, aí o Ministério vem e qualifica, que foi o que aconteceu com o nosso SAMU. A UPA 3 habilitada recebe um custeio de 270 mil mês e a qualificada recebe um custeio de 500 mil mês. Ou seja, 1 ano e meio para qualificar, para habilitar. 1 ano e meio custeando sozinho 9 milhões. Ou seja, se eu pegar 1 ano e meio, vai dar 9, com 4,5, vai dar em torno aí de 14 milhões de reais. 14, 13 milhões e meio. Então, isso é uma preocupação muito grande. E uma UPA habilitada, ela me dá 6 milhões no ano. Ainda insuficientes, porque ainda a municipalidade teria que investir mais 3 milhões só para custear essa unidade de pronto atendimento. Então, isso é uma preocupação real e é factual. Isso que você falou, Curumim, é um fato. É um fato. Tá? Não é nenhuma preocupação, é um fato. Então, existe uma batalha, uma luta para tentar melhorar esse custeio das unidades de pronto atendimento e do SAMU. O SAMU é a mesma coisa. Hoje nós recebemos 144, se eu não me engano, 144 mil mensais de custeio do SAMU, que foi qualificado, tá? E hoje nós temos um gasto aproximado de 280 mil. Ou seja, a gente fica metade. Basicamente, metade a municipalidade, metade o governo federal. Eu acho que é uma preocupação e a gente precisa pensar em possibilidades, em hipóteses, em situações que possam proporcionar um aumento desse custeio, desse programa, e, com isso, a gente ter um respiro dentro dos municípios. Mas isso que você falou não é uma hipótese, é uma verdade, é um fato. E é um fato que preocupa não só a mim, como gestor de saúde de Botucatu, mas preocupa todos os gestores. Amanhã a gente vai estar com, basicamente, se eu não me engano, dos 645 municípios do estado de São Paulo, eu acho que tiveram 480 secretários que se inscreveram no congresso de amanhã. Então, eu acredito que amanhã eu vou ter um contato com secretários de tudo quanto tamanho, forma, cidades, enfim, gestões, partidos. Então, isso vai ser uma experiência muito positiva para Botucatu, porque eu vou conseguir, de certa forma, trazer experiências exitosas que a gente tem nos outros municípios e que, eventualmente, não tenham aqui em Botucatu. Então, acho que isso vai ser muito bom. Agradeço, secretário. Eu esqueci, só fazer uma consideração. Inclusive, também tem o programa dos Mais Médicos. Eu estive acompanhando, e isso me tortura quando eu assisto na TV. É quando vem o ministro da Saúde e coloca em xeque os secretários municipais. Quando ele coloca, você já consultou o seu município, se eles fizeram a solicitação do médico? Parece que tem uma bolsa, um galpão lotado de médico que está tudo à disposição. Quer dizer, o governo federal deixou à disposição lá 50 mil médicos que os municípios não estão solicitando porque não querem. E a realidade é outra. A gente sabe que a realidade é outra e a população fica ansiosa. Chega para nós, sim, vereadores, e fala assim, mas por que o município de Botucatu, no posto de saúde do meu bairro, faltou médico tal dia, sendo que o governo federal está despejando médico nos municípios? E não é uma realidade. Infelizmente, fica uma situação que eu queria aqui até fazer uma defesa, não apenas ao secretário, mas aos secretários municipais,
porque a realidade não é essa. Isso é uma propaganda super enganosa, quando coloca em xeque, parecendo que as secretarias de saúde não estão fazendo a solicitação dos médicos. Parece, você já ligou, ligue, até parece 3 números lá. Ligue nesse número para consultar se o seu município já solicitou o médico para a sua cidade. Então, eu fico aqui, porque essa audiência é gravada, fica um destaque a essa situação e também uma defesa aos secretários, porque não é dessa maneira que funciona. Infelizmente, a gente tem que conviver com essas hipocrisias políticas e politiqueiras, mas esperamos que no futuro não tão longe possa mudar esse conceito. Obrigado, meu secretário. Imagina, eu que agradeço. Eu não estava aqui, mas o senhor falou dos 13 médicos que vieram do Programa de Valorização da Atenção Básica do Ministério da Saúde para Botucatu, o mais médico que está no Comerciários, e o ano passado também houve mais 4 médicos. Então, não é bem como o vereador Curumim está colocando. É que acho que são programas diferentes, né? Sim, mas são programas do Ministério da Saúde. Eu acho que... Não, porque falar que é enganosa, é hipocrisia, né? É generalizar, né? Eu não vou entrar nessa celeuma de discussão, tá, gente? Vocês me permitam essa fala. Eu acho que realmente é um assunto que cabe muita discussão, talvez não aqui nessa audiência, mas talvez possamos fazer uma discussão mais técnica e mais elucidativa no momento oportuno que os vereadores acharem importante, mas eu vou me dar ao luxo de não entrar nessa celeuma aqui nesse momento. Claro, claro. Obrigada, viu, secretário? O importante é que veio médicos para Botucatu. Podemos encerrar, então, gente? Então, agora, às 10h57 da manhã de hoje, damos encerrada essa audiência pública de prestação de contas, desde já agradecendo a presença de todos os vereadores e de toda a população que esteve presente aqui na nossa Câmara Municipal. Muito obrigado a todos e um bom dia.